Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Wagner, seja bem-vindo à Fraternidade Espírita Lar de Jesus. Muito bom ter você aqui conosco. Você consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo bem, vendo bem. Ah, maravilha. Então, desde já, em nome da nossa fraternidade, agradecemos a sua presença, a disponibilidade de estar aqui tirando dúvidas, batendo esse papo com a gente. Como é de tradição nossa, eu vou fazer uma pequena prece no início e no final, tá bom? Então, a todos que estão aqui, convido a serenar o coração para que possamos compartilhar este momento de aprendizado, de luz. Rogamos aos amigos beneméritos, os bons amigos espirituais, para que estejam conosco, para nos incentivar a sempre ao estudo, às boas obras e servir na vinha de Jesus. Agradecemos por toda a oportunidade de estudo, de trabalho, de serviço. Esteja conosco, Senhor, e agradecemos a presença do nosso querido Wagner Borges, que ele possa ser muito bem inspirado e que possamos nós outros aprender com a sua experiência. Gratidão, Senhor, gratidão a todos. Muito obrigada. Então, meu amigo, eu acho que você até dispensa um pouco a apresentação, porque a gente utiliza muito dos seus conteúdos que você traz para a gente para estudo, né? Eu gosto muito das suas aulas, eu, Bárbara, particularmente, gosto muito das suas aulas, e é bom tê-la aqui conosco. Você conseguiu baixar aí as imagens? Consegui. Ó, posso até adicionar aqui ao palco. Tá bom, porque aí, à medida que o pessoal for perguntando, aí eu posso, vamos pegar a imagem tal, que aí a gente ilustra, fica mais didático. Claro, fico feliz. O nosso tema de hoje, a gente trouxe aqui, são desdobramentos e viagens astrais, né? E a gente quer também trabalhar um pouco nisso, na questão mediúnica, né? No trabalho mediúnico. Então, lhe dou a palavra. Traz para a gente como é que se dá a questão do desdobramento das viagens astrais dentro da própria atividade mediúnica, nas reuniões mediúnicas. Olha, eu tenho uma experiência muito larga nisso, porque eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos de idade. Nossa. E quando eu tinha 19 anos, eu já tinha lido a literatura teosófica, ocultista e tudo que tinha na época, eu comecei a frequentar a Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, nas sessões de desobsessão. Eu fui convidado a participar lá. Com alguns meses, a minha mediunidade acabou abrindo, e aí somaram as saídas do corpo com os fenômenos mediúnicos, e aí, Bárbara, acontecia duas coisas. Na sessão mediúnica, fenômeno mediúnico, acoplando vários espíritos carentes para receber ajuda. De madrugada, durante o sono, mãos invisíveis me aplicavam passes, me tiravam do corpo e me levavam no campo energético do centro. E a sessão continuava do lado de lá, era o lado B da sessão. E o mais curioso, vários dos espíritos que tinham se manifestado pela mediunidade comigo, eu conversava com eles depois fora do corpo. Olha! Até perguntava, e aí, como é que foi lá? Foi tudo bem? Agora vamos continuar aqui. Então, uma das coisas principais é que a sessão de desobsessão, por exemplo, ela não termina na hora que ela termina, fazendo uma redundância. Sim. Porque durante o sono, os mentores puxam os médiuns para fora do corpo, levam para o duplo energético do centro para continuar o trabalho lá. E muitas vezes, na noite anterior à reunião, já leva os médiuns para prepará-los para a sessão do dia seguinte. Então, eu tenho uma experiência muito vasta nessa parte da desobsessão com as saídas do corpo. E lá, na Fraternidade André Luiz, tinha, Bárbara, uma câmara de passes, né, com uma maca isolada do salão principal. Como eu trabalhava perto do centro, eu saía do trabalho, ia para lá e tirava uma cochilada antes da reunião. Eu chegava lá 2 horas antes. Eu deitava na maca, tirava uma cochilada dentro da sala de passes, e muitas vezes eu tive saídas do corpo, atravessava a parede e ia para o salão principal, eu via a montagem da sessão de desobsessão, eu estando fora do corpo. E, às vezes, durante a própria sessão, tá, eu ficava num estado ali alterado, passivo, e, de repente, tinha uma saída do corpo pelo alto da cabeça, eu olhava meu corpo sentado embaixo, sem eu dentro, eu estava fora, e aí eu observava a sessão do lado de fora. Então, essa é uma área que eu pude aprofundar bastante, né? E como eu já tinha
o conhecimento da saída do corpo, eu somei com a parte da mediunidade. E aí comecei a fazer palestras lá na Fraternidade André Luiz, juntando os dois temas, né? A saída do corpo e a mediunidade. E isso me deu assim um equilíbrio das duas coisas, para poder nos dois planos, né? Que a mediunidade é algo intrafísico aqui, a saída do corpo é extrafísica. Aí eu pude aprofundar bastante essa parte. Porque assim, é muito confuso, né? Principalmente os médiuns ostensivos, quando tem essas impressões, né? De depois da reunião ainda tá com o espírito que deu passagem, né? Incorporou, eu não sei qual tema que eu posso utilizar. O termo normal, mas não é que fica, não. Por exemplo, você Não, está numa que a reunião. gente ainda tem como se fosse, assim, ainda tem aquela impressão, assim, de ter A impressão daquele fica. contato, né? Sim, porque parte da energia, às vezes, passa pela gente, fica uma impressão. Sim. Por isso que depois de uma reunião mediúnica, tem que o grupo inteiro se concentrar e harmonizar antes de cada um ir para casa. Eu conheci pessoas que tinham problemas em grupo, porque acabava a reunião, saía todo mundo correndo para casa e não fazia uma harmonização final para poder deixar todo mundo dentro do normal, para cada um ir para sua casa. O lance é que a pessoa vai para casa, na vida cotidiana dela, é durante o sono que é refeita essa ligação no campo energético. E, às vezes, essas reuniões elas continuam no astral inferior, no umbral, porque muitas dessas entidades vêm de lá. Então, às vezes, para poder conectar um médium melhor, uma noite antes já conecta a energia dele lá, para no dia seguinte puxar os caras para cá, como se já fizesse um link um dia antes. E aí o médium, no dia da reunião, ele já está teleguiado quando acorda. O dia de uma sessão mediúnica para um médium é um dia de alta responsabilidade, porque a sessão não começa na hora em que fisicamente começa, ela começa uma noite antes e se propaga pelo dia seguinte. Muitos médiums, eles relatam, né, essas impressões um dia antes ou pela manhã quando acorda, Isso. de estar percebendo, de estar um momento choroso. Então, assim, quando você percebe aquele choro que não é seu, aquela saudade que não é sua, tem algo errado. E aí você percebe na própria reunião mediúnica, né, da onde é que é aquela saudade, daquele choro, daquela dor física. Alguns médiums relatam, a médium relata, que muitas vezes sente as dores físicas antes da reunião, né? Então, é interessante quando você consegue parear isso com o estudo. Sim. Quando você vê essa origem. Sem estudo, você confunde as sensações que você está sentindo com você mesmo. Então, estudo é imprescindível. Outrora, Bárbara, muitos médiuns não gostavam de estudar, achavam que só bastava o fenômeno mediúnico. Hoje não, a informação está muito aberta. Médiuns hoje sabem que precisam se instruir, estudar, para entender o que está rolando com eles. Agora, cada pessoa é um universo à parte, né? Então, independentemente da pessoa ser um médium ou trabalhar numa reunião espiritual, ela é uma pessoa que é um espírito evoluindo aqui na Terra. Então, pelo conhecimento próprio, independente da reunião, a pessoa já tem que estudar por ela mesma, né? Então, sendo médium, mais ainda, para poder estar calibrado bem para o que ela vai fazer. Verdade. E traz aquela segurança, né? Porque a gente precisa ter uma segurança numa atividade assim. Então, aqui, ó, a gente abriu uma caixinha de perguntas, fez um link. Vou trazer aqui alguma pergunta. Deixa eu ver. Como explicar o fenômeno de bilocação quando o espírito aparece em dois lugares? Tá, vamos lá. O termo bilocação é um termo criado pela parapsicologia. No século XIX, na literatura espírita daquela época, Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, os clássicos do século XIX, isso era chamado de bicorporeidade. É o seguinte, Bárbara, nós estamos nos vendo, porque nós rebatemos luz. Então, nossos olhos captam os impulsos luminosos refletidos no objeto e a gente vê o objeto pela visão normal. Se você fechar os olhos aí e começar a ver algo, não é pelos olhos, é pelo chakra da testa, clarividência, né? Então, o que acontece? A gente enxerga um ao outro que nós estamos no plano físico rebatendo luz. Se você saísse do corpo, Bárbara, e viesse até aqui, você está dormindo, saiu do corpo e viesse aqui na sala da minha casa, eu não te veria, porque teu corpo espiritual não rebate luz, né? Então, não veria você a não ser por clarividência. Entretanto, se você vem aqui
e os laços energéticos que unem teu corpo espiritual, o corpo humano. Esses laços ganharam muitos nomes: laço fluídico, cordão de prata, cordão astral, linha da vida. Muitas vezes o ectoplasma, que é aquela energia mais densa do corpo, flui pelo conduto energético e engorda, vamos chamar assim, condensa no corpo astral na ponta, que por um instante rebate a luz e é visto. Quer dizer, como uma materialização do corpo astral da pessoa projetado lá. Do mesmo jeito que um espírito desencarnado puxa o ectoplasma de um médium para se revestir e rebater luz, a pessoa fora do corpo, esse revestimento vem do próprio corpo dela via cordão de prata e acopla nela, e ela então é visível lá na ponta. Daí o nome bilocação, porque uma parte sua está deitada e visível na cama, e a outra parte está visível no mesmo plano, enquanto você está fora, como se você estivesse em dois lugares, o corpo num lugar e o espírito no outro, condensado. Daí o nome bilocação, bi de dois, locação de lugar. É muito interessante, né? Deixa eu ver se aqui, ó, se o pessoal está aqui, está mandando alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta, né? Acontece muito durante as nossas reuniões mediúnicas de o médium ele relatar que ele saiu dali, foi levado para algum lugar, ou algum lugar no passado, ou mesmo que esteja no presente. Alguns já relataram de estar em zonas de guerra, de conflito. E os mentores pedem também, às vezes, para se pensar e irradiar cores, né? Você consegue explicar para a gente assim, essa retirada do médium da pessoa até algum lugar, tanto no passado ou mesmo em situações que ficam umbral, alguma coisa assim? Tá. Por exemplo, Bárbara, se você tiver uma experiência tua de sair do corpo, por exemplo, e se ver num lugar passado, pode ser uma regressão de memória tua, uma retrocognição, quer dizer, algo do teu passado. Porém, se está numa reunião mediúnica, controlada por mentores, na hora que ele puxa um médium e ligam ele a algo passado, esse passado não é o dele, mas das entidades que estão sendo atendidas, através do médium. É uma regressão de memória dos espíritos carentes para algo lá do passado que os prende. Como o médium está sintonizado, os mentores fazem o link deles com o médium e o médium vê o que eles estão vendo, que é uma cena de guerra passada, por exemplo. E a questão das cores, a gente tem a cromoterapia, que é uma área muito legal, que trabalha com lâmpadas coloridas. Agora, uma pessoa pode também irradiar energia colorida a partir da mente dela, de dentro para fora, pelos chakras principais. Então, muita gente se concentra melhor através de cores, né? Os chakras vibram energias e, dependendo do que a pessoa está sentindo ou pensando, as cores variam. Por exemplo, todo mundo escuta falar que o amor emana uma energia cor-de-rosa, é verdadeiro. Então, por exemplo, você está numa reunião, aí um mentor fala assim: Bárbara, pensa numa luz rosa irradiando do seu chakra cardiorrespiratório, porque tem muitos espíritos carentes aqui emocionais e o teu chakra cardíaco vai dar um banho de amor neles. Pensa no rosa. Aí, em outro momento, fala assim: pensa, por exemplo, numa luz dourada para limpar o ambiente. Então, a utilização de cores, ela é antiga. Ela vem do Velho Egito, nas iniciações, vem da Velha Índia também, e muitos dos mentores que hoje trabalham dando uma forcinha, já viveram naquelas épocas e culturas, e eles já trabalhavam com as cores naquela ocasião. E eu sei também, através de saídas do corpo, que tem trabalho com cores do lado de lá, em colônias extrafísicas. É lindo isso, não é, Wagner? Eu sou cromoterapeuta, então assim, eu vejo muito essa influência, sabe? Essa harmonia que as cores trazem. E assim, numa viagem astral, traz um pouquinho para a gente, assim, para quem não sabe o que é uma viagem astral. Porque também pode ter gente acompanhando a gente que não sabe o que seria uma viagem astral, como que se dá. Tá. Ao longo do tempo, todas as tradições espirituais sempre falaram de potenciais que o ser humano tem como espírito encarnado. Então, no conjunto desses potenciais estão a clarividência, a telepatia, a clareaudiência, os fenômenos mediúnicos e, nesse bojo todo, as experiências fora do corpo, que podem ocorrer de forma anímica ou mediúnica, dependendo do contexto. Consiste em que, no momento que o metabolismo está baixo e as ondas cerebrais estão baixas, como no sono profundo, o espírito se desprender de dentro do corpo para fora
vivendo uma experiência extrafísica. Ao longo do tempo, esse fenômeno ganhou muitos nomes: projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, projeção da consciência. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, chamou de emancipação da alma, que é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da pergunta 400 em diante. André Luiz, na série Nosso Lar, chamou de desprendimento espiritual. Outros autores chamam de viagem fora do corpo, viagem espiritual, voadinha no além. Os nomes variaram muito ao longo das várias doutrinas, mas é um fenômeno só que consiste na soltura do corpo espiritual para fora do corpo humano. Se você abrir as imagens agora, eu acho que dá para a gente dar uma amostra rápida. Vamos lá, a partir da primeira. Tá. Aqui está uma chamada saída do corpo, Bárbara. O campo espiritual vai para fora temporariamente. Esse corpo sutil também ganhou muitos nomes ao longo da história. Corpo espiritual, corpo astral, perispírito, corpo de luz, corpo sutil. São muitos nomes para uma mesma coisa, né? Um corpo psíquico que se projeta para fora do corpo. Pode avançar uma. Tem um livro meu, esses anos todos eu editei 15 livros, esse aqui, que é o Viagem Espiritual, ele tem 58 imagens coloridas, Bárbara, do artista Leonardo Dolfini, que eu orientei para fazer as imagens. Para facilitar, clica uma de novo. A gente tem aqui o início de uma soltura, de uma saída do corpo. Está vendo? O corpo espiritual ligeiramente para fora, e nesta condição, a pessoa acorda de madrugada e não consegue se mexer, aquela paralisia do sono. Logo depois a aura dela dilata, pode passar, e ela vai experimentar uma sensação de soltura, pode ir gradual, na maioria das vezes, dentro da aura que dá para ver ali, ligada por um conduto energético que mantém as funções do corpo funcionando. Pode passar? E ali a pessoa se vê fora do próprio corpo, podendo muitas vezes, Bárbara, ela ter a experiência quando dorme, muitas vezes em estados alterados, mediúnicos, meditativos, mas a maioria dos relatos é durante o sono, é claro, que a pessoa está mais horas relaxada. E muita gente deita e dorme, Bárbara, e acorda já fora do corpo, sem ter visto a saída, porque mãos invisíveis a levaram inconsciente a algum lugar e lá despertaram ela. Tem gente que sempre sai do corpo, nunca vê a saída, nunca vê a volta, porque ela só se vê no meio, levada por mentores. Vai mais uma. Aqui uma soltura do braço extrafísico. Sabe onde que isso é comum, Bárbara? Médiuns que aplicam passe, reikianos, curadores prânicos, porque a aura das mãos é muito solta. É muito comum quando a pessoa está aplicando energia, a aura das mãos dilatar e a pessoa fala assim, parece que minhas mãos estão ficando grandes, quando na verdade foi a aura que dilatou das mãos. Durante o sono, é extremamente comum médiuns, curadores, ter essa soltura da aura das mãos nesse fenômeno que você está vendo ali. Pode passar. Por isso que é legal usar as imagens, né? Aqui uma saída lateral, pelo lado. A saída pode ser por baixo do corpo, pelo lado, para cima. E é nesse momento que a gente rola da cama também, rola, né? Rola extrafisicamente, o corpo fica. E o cordão de prata, que é esse elo energético, ele não dá nó porque não é uma corda, é um feixe de energia. Aqui o nome cordão de prata é um simbolismo vindo lá da Bíblia, do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. O pregador da Bíblia, que era o sábio Salomão, dizia que na hora da morte, rompe-se o cordão de prata e o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo que ligava o espírito durante a encarnação. Então ele chama, por metáfora de cordão de prata, cordão porque liga duas partes. Prata porque era de energia e lembra o brilho da prata. Sim. Então o nome cordão de prata ele é simbólico, não é uma corda. Posteriormente, os ocultistas, em homenagem ao pregador da Bíblia, chamaram de cordão de prata. Na literatura espírita, foi chamado de laço fluídico, por exemplo. Lá na Índia, ligação de prana. Os nomes variam, mas é um feixe de energia que interliga o corpo espiritual ao corpo humano. Olha que legal. Aqui uma saída da parte inferior. Muita gente tem isso aqui, Bárbara. Sente o corpo espiritual soltando, mas a área da cabeça não solta, porque a pessoa está com medo ou ansiosa. Aí acaba não soltando completamente. Mas ela sente que a parte de baixo está solta, sem que a cabeça vá junto.
E é interessante porque a pessoa que tem consciência tem esse relato, né? O Henrique ele traz uma pergunta interessante acerca do tema. Em viagem astral, como manter o controle sem perder a consciência? Porque em algumas projeções estamos lúcidos e outros não. Olha, isso aí varia pra caramba. A lucidez fora do corpo, ela varia muito, porque depende das próprias condições da pessoa. A pessoa está lúcida fora do corpo. Muitas vezes, o cordão de prata, que é esse elo energético, ele faz a energia passar do campo do corpo para o corpo astral. Isso engrossa a energia do corpo astral e dá uma flutuação na lucidez. A pessoa parece que vai perder a consciência. Nessa hora, por exemplo, eu gosto de usar um mantra, né, que eu escolho dentro dos muitos que eu sei, concentrado na minha testa espiritual, no meu chakra frontal. Alguns projetores, pessoas que fazem saída do corpo, concentram assim, clareza, luz, como se ela repetisse para ela mesma, isso mantém a lucidez. Então, é uma técnica que ele pode usar. E algumas projeções a gente está lúcido e outras não, por causa da flutuação do próprio dia a dia, Bárbara. Tem dia que a pessoa está cansada pra caramba, tem dia que ela está descansada, tem dia que ela namorou, tem dia que ela está tensa, tem dia que o filho está doente, tem dia que ela não está legal. Isto se reflete na saída do corpo, porque o estado que a gente deita reflete um dia inteiro de energia, de uma série de coisas. Se a pessoa vai deitar e não quebra as ideias da vigília antes de dormir, ela vai arrastar a tensão da vigília para dentro do sono. Quando o corpo astral se projetar, ele está envolvido nessa energia daqui, e aí isso diminui a lucidez. O que ajuda? Leitura sobre saídas do corpo na hora de deitar, dormir pensando na saída do corpo, elevar os pensamentos antes de dormir para cortar um pouco a influência da vigília. E se a pessoa souber, pulsar luz nos chakras, né? Do mesmo jeito que um sensitivo projeta a luz pelas mãos, pode projetar pelos chakras, principalmente o da testa, o do alto da cabeça, que tem a ver com a lucidez e com a memória. É que assim, é um pouco complicado explicar isso numa live, né? Sem estar numa aula, vendo a característica da pessoa. Eu sugiro para o Henrique dar uma olhadinha no livro Aventuras Além do Corpo, do William Buhlman, da editora Edioro. O livro está esgotado, mas acha fácil em sebo. Aventuras Além do Corpo, William Buhlman. E esse próprio livro meu aí, O Viagem Espiritual, porque ele tem as imagens, tem um monte de exercícios, e qualquer livraria grande tem. Muito obrigada. E assim, quando a gente fala também nessas viagens, né, astrais, em reunião mediúnica, em que o médium ele é retirado, né, da mesma forma, mas no estado de vigília, como é que assim você sugeriria até o médium poder se preparar para essa atividade? Porque o médium já com o tempo ele já sabe, né, que ele faz esse desdobramento, ele é levado para algumas atividades. Olha só, se a pessoa tem uma experiência fora do corpo em casa, Bárbara, dormindo ela está deitada na horizontal, as ondas cerebrais estão baixas e o metabolismo está baixo, é claro. Ela, numa sessão mediúnica, ela está sentada, está na posição vertical, não está deitada. E as ondas cerebrais estão na vigília. Quando o médium entra no estado mediúnico, ele está num estado alterado, ele já não está na vigília. É nesse estado alterado que ocorre uma dilatação da aura, e os mentores vêm e puxam a energia ou a pessoa inteira para fora. É diferente do sono, onde é anímica, né? O metabolismo está baixo pelo próprio animismo do corpo, e a pessoa se solta. Na reunião mediúnica, ela está num estado alterado, sentada, por exemplo, na Umbanda até em pé, e a energia dela dilata, os mentores interagem, e aí eles incidem a energia deles em cima do médium. O médium, a preparação dele é a mesma da sessão mediúnica. Estar harmonizado antes da sessão, durante o dia ficar esperto, não consumir coisa muito pesada no dia da reunião, para evitar do corpo ficar muito pilhado, muito tenso, tá? E é a mesma preparação. Vai começar a reunião, eleva o pensamento, se põe à disposição da luz, do alto, para que o bem aconteça através, e durante a sessão mediúnica pode rolar qualquer coisa, um fenômeno psicofônico, né? Uma saída do corpo, uma clarividência. Os fenômenos eles rolam um monte, mas na sessão tem o gerenciamento dos mentores da sessão, enquanto que em casa, na maioria das vezes, é a pessoa dentro do dia a dia dela. Agora, uma coisa é importante frisar, Bárbara, quando uma pessoa está tendo saídas do corpo espontâneas, é igual uma pessoa na carreira solo,
tocando um instrumento. Quando ela passa a participar de um grupo, ela está dentro da atmosfera coletiva de um grupo, onde tem mentores que são guardiões da atmosfera do grupo. Como ela frequenta lá, a assinatura energética dela fica conhecida dos mentores, porque ela trabalha lá. Então, eles podem interagir com ela durante o sono na casa dela. Eles conhecem a energia dela, né? E aí, durante o sono, eles vão lá e mexem na energia para soltá-la para fora do corpo, para continuar o trabalho. Porque agora já não é mais a carreira solo, é a carreira com banda. Tem os mentores nesse som. Então, já não é o solo que você quer, é o que o grupo que gerencia a tua saída. A importância da gente fazer parte, né? A importância de a gente fazer parte de um grupo. Isso é muito de um importante. Grupo que estude seriamente. Eu não estou falando só o espírita, né? Qualquer grupo espiritual que a pessoa tiver, tem uma atmosfera, guardiões espirituais, e a pessoa com responsabilidade, é claro, e grupos sérios, né? Vai ter uma atmosfera, claro. Os mentores daquele grupo vão interagir com as pessoas durante o sono. Isso é natural e normal. Antigamente não era tão falado isso. Hoje, com tanta informação, dá para claramente a gente ver isso. E o mais legal, uma pessoa ela pode evoluir sozinha, Bárbara, mas o ser humano ele precisa socializar, estar com outros, trocar ideias. A experiência do outro enriquece a gente. Você vai somando e te dá mais confiança. Agora, o processo de evolução é individual, mas junto com os outros, a gente ganha mais segurança e fica junto. Agora, ninguém deve ficar refém de um grupo, porque ela sozinha também tem a responsabilidade de evoluir. Amanhã ou depois ela sai de um grupo, ela vai continuar o trabalho dela. O trabalho dela não é o grupo. No grupo é o lugar de somar. A gente soma melhor e trabalhando em conjunto a gente rende mais. Verdade. Aqui o Pietro tem uma pergunta legal. Sentir o corpo vibrar como um formigamento por todo o corpo após acordar pode ser um sinal de projeção? Se for um formigamento causado por uma vibração, que é uma aceleração energética, porque é assim, Bárbara, o corpo humano tem uma condensação maior de energia. Os corpos sutis vibram mais leve. Então, quando o metabolismo do corpo cai no sono e as ondas cerebrais relaxam, o campo espiritual vibra e se solta, porque quebra temporariamente a conexão. Então, dá uma vibração que a pessoa sente como eletricidade indo e voltando. E foi isso que se ganha o nome de estado vibracional na literatura de saída do corpo. Isto pode acontecer na hora da ida e também na hora que a pessoa volta, porque ela volta com uma energia de outro plano. Quando essa energia encaixa no corpo, por instantes ela fica vibrando até encaixar dentro do limite do corpo. A pessoa sente uma vibração. Agora, tem que olhar, porque pessoas que têm problema circulatório pode ter formigamento quando deita ou quando acorda. E aí é que eu não estou vendo ele, não tenho como avaliar. Se esse formigamento some imediatamente quando ele acorda, ele só sente um instante, é o estado vibracional. Se o formigamento acompanha um pouquinho, pode ser alguma coisa na circulação do sangue, aí você tem que olhar. Exatamente. Descobri que tem explicação para isso, olha que lindo. Tem explicação para um monte de coisa. Não tudo, só Deus sabe tudo, mas essas áreas aí dá para explicar um monte de coisa. E assim, é enriquecedor, meu amigo. Ter, assim, explicação. Eu gostei muito do espiritismo porque eu falo assim, nossa, tem nome, tem explicação, né? Aqui, ó, tô vendo aqui outra pergunta. Aqui. Albino, cachorro preto albino. O cachorro preto albino, ele está em todas as lives que eu vou. O nick dele é ótimo, ele mora aqui no interior de São Paulo, Bárbara. Um abraço para o cachorro preto albino. Oi, cachorro preto albino. Ele é muito criativo, né? E ele estuda a parte espiritual, ele corre atrás, viu? Gostei do nick, achei interessante. Bom, pergunta do cachorro preto albino. Professor, eu estava bem ativo nas projeções amparos, mas entrei em recesso projetivo, mesmo sem mudança significativa de hábitos ou rotina. Existe alguma forma de quebrar esse recesso? Difícil a falar algo sem ver ele, porque cada pessoa tem um campo energético, Bárbara. E existem muitas causas para isso. Não é o caso dele, ele já colocou, mas, por exemplo, uma pessoa está trabalhando muito, aí o foco fica muito no plano material e começa a rarear a saída do corpo. A outra está, por exemplo, uma mulher que tinha saída do corpo, Bárbara, está agora amamentando, está com um bebê, o foco está todo no bebê. Isso vão rarear as saídas do corpo, porque o foco no momento da vida está voltado para uma atividade.
Ele já falou que ele não teve mudança significativa de hábitos. Pode ser que ele esteja com a energia um pouco acumulada. Eu não sei dizer sem ver. Eu conheci pessoas que, quando a energia acumulava um pouco, ela tinha mais dificuldade, não da saída, mas de ter lucidez. Ela não lembrava mais nada, parecendo que ela não tinha saída. Ela tinha, mas ela não tinha memória. Ela deitava e apagava, tinha saída do corpo, depois voltava e não lembrava. E ela dizia, eu não estou tendo projeção. Ela estava tendo, ela não estava tendo memória. Agora, existe a outra pessoa que acaba não tendo a saída do corpo como antes, por algum bloqueio energético, mas não tem como eu falar isso sem ver, porque existem várias causas para isso. E sugestão, fazer uma meditação, né? Que aí consegue entrar até em contato com o mentor e... Seria legal, antes de deitar, fazer um trabalhinho de energia da maneira que ele gostar, para se preparar, ler sobre saídas do corpo na hora de deitar, dormir pensando naquilo, e talvez fosse legal para ele estar num grupo atuante. Não sei se ele participa de algum grupo. Quando eu digo um grupo atuante, é um grupo que ele gostar, na linha que ele gostar, porque ali a energia dele vai fluir. Um grupo que prestar ajuda para a humanidade vai fazer fluir. Talvez esteja faltando isso, cachorro preto albino, uma atividade sua, que você possa interagir com outras pessoas e vibrar uma energia. Talvez seja a chave que está faltando aí para você ligar, mas não dá para eu confirmar a distância sem ver. Entendo. Eu falo muito com meus pacientes a higiene do sono, até para você conseguir trazer tudo que você estudou, ou mesmo se reharmonizar, porque eu não gosto da palavra de desequilíbrio, mas se harmonizar até para você poder descansar, né? Aqui, ó, a Giovana Macedo, ela é tarefeira aqui do lar. Ela tem uma pergunta interessante. Wagner, como você lida com a sua mediunidade? Só com viagem astral? Não, você não participa mais de mediúnica, né? Não, foram muitos anos de sessão mediúnica, na desobsessão, e depois que eu comecei a dar palestras no Rio, eu já não tinha mais como participar, porque desgasta muita energia. Eu trabalho com públicos grandes há muitos anos, e estar ali, então passei a voltar e fazer em casa, e irradiar em casa. Eu trabalho espiritualmente, mas de casa, mas eu não aconselho isso para pessoas que não têm experiência. Eu tenho um lastro de anos de desobsessão e o meu trabalho me permite fazer isso, né? Não é o que eu aconselharia para a maioria sem ter um lastro de experiência anterior. Muita gente tentou fazer vibração de casa e arranjou assédios espirituais pesados que não tinha experiência para lidar com aquilo. Eu continuo trabalho com a parte anímico-mediúnica, só que não na reunião mediúnica, porque isso é outro erro. A pessoa achar que a mediunidade é só dentro de um grupo mediúnico. Pare e pensa, os egípcios antigos tinham mediunidade, os hindus, e não trabalhavam do jeito que eles trabalham. O nosso jeito ocidental, a partir da área espírita, século XIX em diante, e a Umbanda, de 1908 para frente, que ambas trabalham com mediunidade com parâmetros diferentes, tem a mediunidade ostensiva, mas existem vários ângulos da mediunidade. Bárbara, você pode sentar na tua casa, quietinha, expandir uma energia, irradiar energia para a humanidade. Mentores virem, manipular essa energia no teu ambiente e levar. Isto é mediunidade. A mediunidade nem sempre é ostensiva, no fenômeno mediúnico declarado. Outra, você pode acoplar um espírito para receber ajuda, como você pode sair do corpo e ajudar ele do lado de lá. Você tem várias vias. Então, o erro é achar que a mediunidade é só naquela caixinha mediúnica que a pessoa conheceu. Existem várias nuances de mediunidade. Mas aí vale lembrar sempre, né, meu amigo, a importância do estudo. Sim. Hoje você tem essa segurança mediúnica para estar fazendo isso mais por você, né? Por conta própria, né? Que você tem que ter uma infraestrutura para isso, Bárbara. Um ambiente na tua casa que seja um campo de energia muito legal. Mas isso você alcança com os anos. Quando eu era jovem, eu não tinha essa condição, né? Mas com o tempo, eu fui ganhando essa condição, desenvolvendo. Eu faço meu trabalho espiritual daqui de casa. Outros que eu conheço também. Agora, a maioria trabalha melhor em grupo, mas isso vai de como a pessoa leva a vida dela, o que ela está fazendo, né? E outra, eu dou muita palestra em grupos mediúnicos, na área espírita, na área da Umbanda, assim como eu vou na Rosa Cruz, na maçonaria, eu entro em vários lugares. Então, o lado mediúnico está muito ativo, só que não exatamente como na sessão mediúnica, porque eu hoje trabalho numa outra maneira de trabalhar com isso. Como tem outras maneiras diferentes da minha, da sua,
E o importante é você estar fluindo. Nossa, muito obrigada. E assim, ó, só uma pergunta, porque às vezes a pessoa pode, por conta de termos, eu gosto muito do dicionário, né? Tem alguma diferença entre viagem astral e desdobramento? Não, Ou nenhuma. seria Mesma nenhuma? coisa. Exatamente. Mesma coisa com A nome mesma... diferente. O termo viagem astral ele é mais antigo, Bárbara. Ele é uma derivação do termo projeção astral, usado desde o século XIX na teosofia e no ocultismo. E no século XVI, havia um alquimista e ocultista chamado Paracelso. E ainda era a época das fogueiras da Inquisição. Não se podia falar dessa temática em aberto. Ele ousou publicar nos livros dele uma palavra chamada astral, que deriva da palavra latina astrum, que é estelar. Então, a teoria do Paracelso era: aquilo que nasce e cresce na Terra, morre na Terra, porque pertence à Terra, que é o corpo humano. Mas o espírito não é da Terra. De onde ele vem? Do astral, que seria o estelar ou o extrafísico. Daí surgiu a noção de plano astral, corpo astral, posteriormente projeção astral, por corruptela popular viagem astral. Esse foi o nome que vigorou durante muito tempo nas literaturas mais teosóficas, esotéricas e também na área de saída do corpo. Acontece que cada área desenvolveu nomenclatura diferente. Na área espírita, Allan Kardec chamou de emancipação da alma. André Luiz depois chamou de desprendimento espiritual. E foi também na área espírita que surgiu o termo desdobramento. O livro que tem o tema desdobramento é de 1934, do Ernesto Bosano, que é um pesquisador italiano muito conhecido na área espírita. Embora ele não fosse espírita, ele convivia com muitos espíritas clássicos do final do século XIX até 1943, quando ele desencarnou. Era um pesquisador maravilhoso, eu tenho tudo dele. Em 1934, ele lançou um livro chamado Desdobramento, subtítulo Fenômeno de Bilocação, significando o que o ocultismo chamava de viagem astral, ele chamou de desdobramento, que era um nome que os espíritas passaram a usar, que já era diferente de emancipação da alma do Allan Kardec. E a partir daí o termo desdobramento virou sinônimo de saída do corpo. É a mesma coisa com nome diferente. E é importante a gente sempre trazer, esclarecer isso, para a gente também evitar prefiro isso, prefiro aquilo, ou modificações, né? Tem uma pergunta que dá... Ela sabendo o que é, ela pode usar o nome que ela quiser. Exatamente. Desde que ela tenha a visão de conjunto e saiba o que ela está falando. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Lorena. Pode o espírito já reencarnado e em projeção astral encontrar seus entes queridos de outra encarnação? Esses entes queridos estariam no plano extrafísico, segundo a pergunta dela. Tá? Então, você está aqui, Bárbara, encarnada. Você está encarnada. Sei lá, tem um monte de gente desencarnada que já viveu com você em outras vidas. Eles estão no plano espiritual. Você que encarnou durante uma saída, você pode visitá-los. Seria voltando com o grupo que já estava com afinidade com você. Agora, se ela está falando de gente de outra encarnação que está encarnada aqui, ela pode sair do corpo e achar a pessoa. Também são duas possibilidades. Mas a saída do corpo permite isso. Mas o mais normal é encontrar o pessoal do lado de lá. Pessoal de outra vida, Bárbara. Nós temos companheiros e companheiras de outras vidas que estão no outro plano, né? E a gente está encaixado aqui em mais uma experiência. Durante o sono, você volta lá e visita os amigos. É uma coisa natural, inclusive, né? Que as pessoas, durante um tempão, não perceberam essa possibilidade. Por que você pode ir ao plano espiritual? Porque você é um espírito. Você não deixou de ser espírito porque está encarnado. E aí aquela história, Bárbara, você não é um ser humano vivendo a experiência espiritual. Você é um espírito vivenciando a experiência humana. Então, nada mais natural do que o próprio espírito visitar o mundo espiritual e os espíritos amigos. Exatamente. Tem uma pergunta do Pietro Castiglia. Desculpa se eu falei errado. Como diferenciar... Essa pergunta é interessante. Como diferenciar... Deixa eu ver aqui. Como diferenciar... Eu falei negócio do sonho. Isso aí é complicado. Não, o que ele está perguntando é saber, assim, diferenciar um pouco. Não o significado do sonho. Então, mas isso é que é problemático. Sabe por quê, Bárbara? A maioria das pessoas não sabe nem o que é um sonho. Como é que vai comparar com a projeção? Exato. Porque você tem que estar bem. Saída do corpo é uma coisa, sonho é outra. Mas, às vezes, Bárbara, você pode entrar no corpo e apagar. 2 horas depois, quando você acordar, nesse período que você dormiu, o cérebro jogou 3 sonhos em cima.
vai misturar com a memória da saída. Aí você vai falar o que foi o quê? Agora, o que ele está questionando aí é a memória. E se você entrar no corpo e abrir os olhos, sem dormir, você lembra tudo. Depende da condição. Agora, no caso dele, ele não costuma lembrar dos sonhos presentes, mas pode lembrar de sonhos de anos atrás. Isso é uma defasagem da memória. Do mesmo, não é o caso dele, é só para fazer um paralelo. Pessoas, às vezes, com Alzheimer, lembram de coisa de anos passados e não lembram de agora. São mecanismos mnemônicos da memória. Então, eu aconselho para ele leitura perto da hora de deitar para saturar a mente com a temática espiritual, para que lentamente vá diluindo esse tipo de coisa na memória dele. Tem algum motivo, e sem olhar a energia dele não dá para saber. E um trabalho com chakras na cabeça de energização. Mas isso é difícil de explicar aqui numa live, à distância. Só um instantinho, deixa eu pegar alguém que chegou aqui, e ele participa de todas as lives, Bárbara. Vem cá, vem. É um gato? Não, é o Rama. É o meu muito bem-vindo. 15 anos, ele participa de todas as lives, né? Ele fica aqui deitado do lado, ó. É que ele estava lá no sofá dormindo, ele acordou e veio me procurar. Ele vai ficar aqui do lado a live inteira. Ele está acostumado, ele vai nas palestras comigo aqui em São Paulo. Ele é o cara que mais já assistiu palestra comigo, ele tem 15 anos. Ele vai comigo, né, Rama? Vamos lá. Ai, que lindo, eu sinto falta do meu cachorro. Ai. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, ó, da Babi Satins. Só uma dica, Bárbara, antes que eu esqueça. A recomendação para o Pietro, que fez a pergunta. Por favor, Pietro, compre um livro chamado Oráculo da Noite, da Companhia das Letras. O autor se chama Siddhartha Ribeiro. Bárbara, é o melhor trabalho sobre sonhos publicado no Brasil, com base técnica, explicando ondas cerebrais, memória dos sonhos. É trabalho seríssimo, o melhor trabalho publicado no Brasil. Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro, Companhia das Letras. Para ele poder pesquisar, para ele entender bem o negócio do sonho. E também o livro é útil para quem estuda saídas do corpo, na questão quando mistura sonho e saída do corpo, fica difícil interpretar. Esse livro dá uma boa base do sonho para ela comparar com a saída. Ó, a Jo, ela está pedindo para você falar sobre o contado Guardião dos Cachorros. O Guardião dos Cachorros... Não sei que babado é esse. Não sei que babado é esse. É o seguinte, o nome desse cara aqui é Rama, que é um nome de um avatar da velha Índia antes do Krishna, Rama. E ele estava já uns meses comigo, né? Ele era da minha filha e acabou ficando comigo. E eu morava sozinho na época. E aí um dia, ele dorme comigo na cama. Um dia, eu elevei os pensamentos e pedi ao plano espiritual que me mostrasse algo relativo aos cachorros do lado de lá. E aí, de madrugada, eu acordo virado para o lado direito, para a parede, o ramo encostado nas minhas costas, e entra um ser extrafísico no quarto. Nessa hora, um sensitivo não deve abrir os olhos e virar, porque se é um ser extrafísico, abrir os olhos não vai fazer você ver, vai te tirar a sensibilidade. Então, se você está de costas, chegou algo, olhe por clarividência. Não vira os olhos, senão você não vai ver nada. E aí entrou um ser de 1,5 m, né, vestindo um manto azul, com um cajado na mão e um capuz azul. Ele fez assim com o capuz. Era um ser espiritual que era meio Yorkshire e meio humano, assim. Aí é um guardião da raça Yorkshire. Eu sempre tinha ouvido falar nisso, mas nunca tinha visto. E ele mentalmente se comunicou comigo e se identificou como um guardião, abriu um portal energético, e eu mentalmente via milhares de cães Yorkshire do plano espiritual. E ele, então, fechou esse portal e falou assim, eu não posso te mostrar muito tempo, porque é um plano animal diferente do ser humano. E aí ele me contou que o animal na natureza, ele é presa ou predador, né? E quando ele desencarna, a reencarnação é quase instantânea, muito rápida. Mas quando o animal vem lidar com o ser humano, Bárbara, ele desenvolve uma afetividade que não é de presa ou predador. Então, no conjuntinho de chakras do animal, onde funcionava a barriga, o sexo e a base da coluna, começa a desenvolver o chakra cardíaco, que lidando com você. E aí ele desenvolve uma característica que na floresta ele não teria. Quando ele desencarna, ele acostumou com gente. Então tem colônias extrafísicas de mentores que cuidam dos animais domésticos, porque eles desenvolveram um chakra, que é o cardíaco, diferente do animal na floresta.
então eles têm um período extrafísico maior. Muitas espíritas questionaram isso quando eu falei, porque Allan Kardec dizia que a reencarnação dos animais era instantânea. Só que ele não pôde explicar, não tinha como na época, de que isso é da natureza. Ele estava me colocando esse guardião que quando o animal vem viver com o ser humano, muda tudo, dá um gatilho evolutivo nele, e ele passa a conviver com gente, ele desenvolveu algo a mais. Ele já não é um animal da floresta. O período deles extrafísico é maior. Você lembra o André Luiz, na série Nosso Lar? Ele desce no umbral com uma matilha de cães protegendo. Aqueles cães não estavam reencarnados instantaneamente. E outra, há milhares de relatos de pessoas vendo animais desencarnados que não estão encarnados instantaneamente. A quantidade é enorme na teosofia, no ocultismo, na médios espíritas. Então, a avassaladora quantidade de relatos mostra que animais estão no plano espiritual, mas na natureza é diferente. Estamos falando de animais domésticos. E aí ele apareceu e me falou essas coisas sobre chakras. E o mais engraçado, eu vou te mostrar, vou pegar aqui para você ver, uma pessoa escutou falando esse relato, e essa pessoa é artista, pintou o quadro. Deixa eu mostrar, peraí. Obrigada, Jo, pela pergunta. E aí, olha aqui, me deu esse quadro de presente, que é essa experiência, olha aqui, o guardião. E, ó, dos Yorkshires, olha aqui, ó. Gente, que lindo! E fica aqui na minha sala, né? Ele, então, fez esse quadro para ilustrar essa experiência que eu narrei, que ele veio contar. E aí está aqui essa história desse sujeitinho aqui, o Rama, né? Esse carinha aqui grudado com o papai, né, Rama? É um grude, ó. Tá com 15 anos já, mas está saudável pra caramba ainda. Que gracinha! Ai, grudado comigo. Ai, muito legal. Quando eu fiz reiki uma vez, eu tive uma projeção em que eu fui levada para ver vários lugares, umas pirâmides, mas não era daqui. E aí eu olhava assim do lado, tinha muita gente, e tinha, eu acho que era Lord Ganesha. Ganesha. Deixa eu te mostrar um quadro do Ganesha. Ele falando assim comigo, eu sou real. E eu voltei. Aqui em casa é cheio de quadros, Bárbara. Esse é um Ganesha. Sim, era ele, só que aquele era diferente. É o seguinte, o Ganesha é a divindade hindu, uma das mais populares, filho do deus Shiva e da deusa Parvati. É considerado o removedor dos obstáculos. E existe uma falange espiritual do Ganesha que opera no astral do Brasil, ligados a espíritos antigos da Índia que estão reencarnados como médiuns no Brasil, como brasileiros. E essa falange atua protegendo. Você ia gostar muito de assistir comigo uma palestra de hinduísmo que eu faço, onde eu conto a história do Ganesha, do Rama, do Krishna, contando por detrás dos mitos hindus a verdade extrafísica que eles elaboraram como mitos. Tem toda uma falange de Ganesha do lado de lá, não somente eu vejo, como muitos outros já viram, e é legal, e você ter visto é uma coisa boa de proteção. Vou. A gente conversa depois sobre isso, que eu vou. Tem uma pergunta aqui da Polly. Né? Não, eu adorei saber disso, tá lá. Como agir diante de um assédio espiritual durante uma projeção? Irradiando energia, Bárbara, por exemplo, como que ela agiria aqui no plano físico se ela encontrasse alguém estranho? Ela aplicaria energia, seja com as mãos ou com a mente. Se ela tivesse uma reunião mediúnica, está lá um espírito obsessor acoplado no médium, o que você faria? Irradiaria uma energia junto para ajudar. Fora do corpo, a defesa é irradiar energia, porque isso muda a condensação energética, como se o espírito estivesse num plano mais denso e a pessoa mudasse para um nível mais e o cara não tem acesso. Agora, o lance do assédio, Bárbara, ele não é o assédio fora do corpo, ele começa dentro do corpo. Imagina que você ficou um dia inteiro irritada e grudou uma entidade pesada na sua aura. Mais tarde, quando você sair do corpo durante o sono, você vai dar de frente com ele. Mas durante a vigília, você não o via. Como você está vendo só na hora da saída, você acha que ele veio porque você saiu. Não, ele já estava junto. A saída só te mostrou algo que estava junto. Então, o que atrai um assédio são as coisas da vigília. O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Na hora da saída, o cara às vezes está ali. E muitas vezes, Bárbara, você está atuando numa desobsessão,
ou aplicando o reiki ou passe em alguém, tem um espírito grosso do lado. Ele não vai gostar de você estar ajudando. Quando você sai do corpo, ele aparece na tua frente para tirar satisfação. A defesa é a mesma que você faria aqui, irradiar energia com pensamento positivo. Agora, sem se achar superior ao espírito, sem medo, simplesmente fazendo o que você sabe fazer. Diante de algo estranho, projetemos luz e pensamos o melhor possível, que um poder maior ilumina todos nós. É essa que é a defesa. Ai, que legal. É o simples, né? Olha, simples. Essa sua resposta complementa, já responde um pouco da pergunta da Gislene. Pode acontecer de um desdobramento e quando voltar a sentir junto que veio o espírito obsessor? Então não é que ele veio junto, ele já estava com você. A mesma coisa, já estava antes da saída. E quando acontece um desdobramento, sempre voltamos protegidos por nossos mentores? Não, depende da sintonia, pessoa, né? Depende da pessoa, né? Por exemplo, você pega uma pessoa cheia de má intenção, que mentor vai estar protegendo ela? Ela está fora da sintonia. Agora, em condições normais, o que é condição normal? Uma pessoa normal que tem defeito e qualidade, eu, você e todo mundo, e está tentando melhorar, mentores dão aquele apoio, porque semelhante atrai semelhante. Agora, uma pessoa complicada, maldosa, com má intenção, não tem como. Ela vai atrair por sintonia seres mais pesados para ela. Então, não é que ela está voltando com os caras, ela já estava com eles antes da saída. E aí ela precisa irradiar energia. Alguma coisa está trazendo esses caras para perto dela. Nossa, que interessante. E aqui, a Lorena traz uma outra pergunta aqui. Né? Todas as noites saímos em projeção? Sim e não. Vamos lá. Ficou mais ou menos padronizado na literatura espiritual de que o espírito sai do corpo durante o sono. Isso é fato, porque o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais relaxam. Mas a saída como? Aquela saída ligeiramente por cima do corpo, sem consciência. Essa saída todo mundo tem. Aí, o que levou o erro? Todo mundo imaginou que durante o sono iria ao mundo espiritual. A maioria não vai. A maioria fica flutuando inconsciente. A maioria fica... Sai do corpo, mas está inoperante para o plano espiritual. Porque veja como é que eu comprovo isso, Bárbara. Alguém que vai ao plano espiritual, ela seria diferente na vigília. Ela teria liquidado o medo da morte, o medo de espírito, um monte de tranqueira. Ela estaria consciente. Mas ela sai do corpo. Todo mundo sai, mas fica dormindo inconsciente em cima do corpo. Todo mundo sai do corpo, mas quase ninguém entra no mundo espiritual consciente. Interessante. E as pessoas, Wagner, agora é a pergunta minha. E as pessoas que, por exemplo, já naturalmente, além de falar, né, tem o sonambulismo da fala, né, que é diferente da condição sonambúlica que está no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. Mas a pessoa que a gente diz que é sonâmbula, que fala, mas que muitas vezes está andando, começa a andar. Tem alguma ligação com a projeção astral? Não, é exatamente o contrário. Porque para você mexer o corpo, a circulação do sangue tem que ativar. E se ativar, como é que você vai sair do corpo? Então, o sonambulismo é o contrário da saída do corpo. Agora, tire os casos de sonambulismo mediúnico, como aqueles que Allan Kardec, na Revista Espírita, colocava. Nesse caso. Aquele que você está dormindo na sua casa. Normal, que é comum em adolescente, criança. Não, o sonambulismo é o oposto da saída do corpo. Bárbara, porque o corpo, para se mexer, tem uma certa atividade. Se o corpo tivesse relaxado, a pessoa não se mexia. Agora, outra coisa, pessoas que falam dormindo, aí já não é o sonambulismo mesmo, mas se falar dormindo, também é uma forma do inconsciente liberar tensões. Mas tem uma exceção, médium de psicofonia. O médium de psicofonia, o chakra da garganta, o chakra laríngeo, é muito ativo. Às vezes ele está fora do corpo, conversando com uma entidade, sei lá, passa pelo cordão de prata e flui pelo chakra laríngeo dela, formando o vocal pelas cordas vocais, e o que ela está falando às vezes é incompreensível, porque ela está do lado de lá, falando não é telepático, mas aquilo vem pelo cordão e aqui vem pelo laríngeo dela, porque na vigília ela é médium de psicofonia. E aí é uma exceção também a isso. Interessante. Né? Aqui a Lorena está perguntando aqui de novo. Como fazer para se projetar todas as noites, né? Que é o que você já tem trazido, né? Fazer estudos. Olha, dá uma lida nesse livro aí, O Viagem Espiritual, que eu indiquei, o meu, porque como ele tem muito material sobre isso, ela pode dar uma clareada. Porque é o seguinte, Bárbara, ninguém deve tentar uma experiência que ela não estudou aquilo, ela não vai saber o que fazer. Então,
ler sobre obras sérias de saída do corpo de vários autores para ter uma visão de conjunto, né? Eu recomendo esse livro, Viagem Espiritual, pelas imagens que tem, é um livro muito bom, né? Avança mais um, é o da frente. É a imagem da frente dessa. Essa aí, ó. É da Luz da Serra, qualquer livraria grande tem, e no site da Luz da Serra pode conseguir. E aqui é o que eu falei. Avança mais uma, Bárbara. A maioria das pessoas... Aqui, ó, isso é o sono. A maioria das pessoas sai do corpo assim, ó, mas não avança. Fica dentro do campo energético sem sair. Então, todo mundo sai do corpo, essa saída. Agora, para ganhar o nível espiritual e a lucidez, aí depende de outros fatores. Para ir bater perninha no campo espiritual não é tão simples. É ideal a pessoa ler bastante. Aqui no Brasil tem muitos livros publicados. Na internet tem o Saulo Calderon, que faz um trabalho muito bom. Tinha aqui no Brasil o Valdo Vieira, com quem eu estudei muitos anos, que abriu muitas portas na área de saída do corpo. Tem vários autores clássicos bons. Nesse livro Viagem Espiritual, no final, botei um link no final, que a pessoa clicando abre uma bibliografia só de livro sério. Porque a pessoa tem que pesquisar, e vou repetir, autores diferentes, para ela ter visão de conjunto, Bárbara, e tirar a própria conclusão média dela mesma. São imagens ainda do livro, podem me passando, olha só. O livro tem todas essas imagens. É muito interessante essa questão aí dos chakras, da gente conseguir também perceber o centro de força, né? Os chakras, eu sempre recomendo para quem estuda a saída do corpo, estudar os chakras, porque um tema se relaciona ao outro, porque... Avança mais uma, Bárbara. Olha só, tem uma imagem, mais uma, para frente. Ó, tem 2 mentores egípcios ali ajudando. Você está vendo os filamentos do cordão de prata, sai da cabeça até os pés. São milhares, mas na altura dos chakras tem os filamentos principais. Quando a pessoa flutua, né, e vai distanciando, os filamentos se juntam formando um feixe só, que é o cordão de prata. Como esses filamentos saem dos chakras, se a pessoa antes de deitar trabalha um pouquinho os seus chakras, ela já está trabalhando a saída antes de deitar, posicionando o campo energético para ela. É que numa live não tem como explicar uma prática disso, mas no livro tem várias coisas para isso. Dá uma olhadinha lá, e não é porque é o meu livro, não, é porque é uma das obras principais, já está na 8ª edição, e eu estou falando, leia livro de outros autores, tá? Para poder ter visão de conjunto. Olha, eu vou ler. Eu estou aqui passando, aqui, gente, para a gente... Vamos avançar um pouquinho nas imagens, que tem uma parte aqui que é importantíssima, Bárbara. Ó, pode ir. Que é o voo do corpo astral, pode passar. O passe fora do corpo, pode ir. A presença de mentores na saída, esse é um mentor chinês, amigo meu, pode ir. Olha, o animal fora do corpo, durante o sono, Bárbara. Agora, olha a surpresa, avança. Olha quem que eu botei no livro. Urama. Botei, volta uma, você passou muito rápido. Botei ele no livro. Ele faz parte, esse cara está em todas. Avança. Você tem uma cara de sem vergonha. Pode mais uma. Aqui são 2 mentores aplicando um passe, ajudando a pessoa numa saída, que é o que ocorre durante o sono, principalmente com médiuns. Pode ir. Ali, ela está aplicando um passe, você está vendo que de outro plano tem um médico extrafísico passando energia através dela. É um passe fora do corpo. Pode ir. Então, assim, pelo que está aparecendo, o espírito que está aplicando passe é ainda um encarnado. Não, é um desencarnado, um médico extrafísico. Ele está em outro plano, é um médico desencarnado passando através de uma pessoa fora do corpo, dando um passe de um outro plano para cá. Aqui é o clássico caso do encosto, uma entidade encostada, a pessoa fora do corpo dá um passe e tira. Pode ir. Passa esse aí, ficou... Ó, aqui explica muita coisa, viu, Bárbara? Essa entidade carente que está ali desencarnou com uma overdose de drogas. Está numa situação muito ruim, o corpo espiritual muito defasado. Nota que tem um xamã, um mentor indígena, um caboclo, como a gente chamaria no Brasil, por trás da moça. Ele gostaria de ajudar, mas qual é o problema, Bárbara? Essa entidade é muito densa e esse ser espiritual é muito sutil. O que ele faz? Ele puxa a moça para fora do corpo, porque como a moça está ligada ao corpo pelo cordão de prata, ela é mais densa e mais próxima do espírito. Então ele usa a energia dela para chegar na entidade carente, numa espécie de triangulação energética na saída do corpo.
Olha, isso que acontece com os médiuns e curadores durante o sono. O mentor utiliza eles para chegar em entidades mais grossas, porque estando ligado ao cordão, ela está mais densa do que o mentor. Então, isso aqui explica muita coisa. Muita coisa. Avança, tem uma também aqui na frente. Ó. Aí o encontro da pessoa com a mentora, pode ir. Um acidente de carro, o cara esperando o SAMU está fora do corpo ao mesmo tempo, ó, desmaiado. Pode ir. Avança mais essa. Dá uns rolezinhos fora da Terra também? Também pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer. Vai passando, essa é uma sequência que se completa, ó, de saída do... Aqui o passe, viu? Não, volta uma. Ali tem um mentor aplicando o passe através de um médium. O mentor não entra no corpo, como muita gente pensa. É uma interpenetração energética, um acoplamento energético, né? Pode passar. Aí os chakras principais, pode ir. Os chakras de novo, pode passar. As pessoas esquecem que também tem o chakra nas costas. Isso, né? são os mesmos chakras. É que cada um dos chakras tem uma boca para frente e uma para trás, para equilibrar a energia. Pode ir. E o esplênico, as pessoas quase não falam do chakra esplênico. Mas o esplênico, na verdade, é um chakra secundário, Bárbara. A base internacional é a seguinte: nós temos um sistema endócrino de 7 glândulas. Então, foi considerado que chakra de primeiro nível é chakra que estiver ligado com uma das glândulas. Por exemplo, a pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então, o chakra do baço não tem glândula com ele. E baço, em inglês, é chamado spleen. Daí o nome esplênico. Então, os chakras são em linha reta da cabeça à base da coluna. Mas tem um conjunto de chakras secundários, que são nas mãos, pés, baço, fígado, que são laterais. Acontece que no Ocidente, diferentemente do Oriente, alguns autores tiveram medo de falar do chakra sexual por tabu religioso. E aí não falava do sexual e botava o baço no lugar para evitar de falar de sexualidade. Mas a maioria da literatura oriental trabalha os chakras em linha reta. No Ocidente é que se trabalha o baço também, porque é um chakra muito energético para cura. Mas ele está ali, mas não pode tirar o chakra sexual, porque ele não é só sexual, é geniturinário. Uma pessoa, se não urinar, ela morre. Então, temos um conjunto de 7 chakras e vários secundários importantes, mãos, pés, baço, fígado, pulmão, que são secundários dos 7 principais. Vamos lá, vamos continuar passando. O bom é que você vai tirando minhas dúvidas de terapeuta também. Aí um assassinato, né, uma morte violenta, a ruptura da conexão do espírito com o corpo, pode ir. E aqui, aquilo que o mundo não vê, uma ajuda espiritual, uma mentora arrebata ela para o lado de lá, porque a vida segue, não vai tirar a dor da perda de ninguém, mas ajuda a saber que a pessoa está viva em outro plano, né? Sem isso, a dor é muito grande, sem um valor de consciência. Volta vai para frente. Ó, momento da morte, a viúva chorando, ele vai embora, um amigo está recebendo ele. Muitas vezes é isso aí, a pessoa que está ali, a viúva, não está tendo noção de que o cara acabou de seguir para outro plano. Pode ir. Aqui vem um mentor hindu, aplica um passe e ajuda a moça a sair do corpo. Pode ir. E pode acontecer, Wagner, eu acho que alguém fez essa pergunta, esqueci de fazer, de você conseguir desacoplar até o pescoço e não sair o... Sim, pode, eu já falei nisso lá atrás, pode. Assim? Isso, porque a pessoa está ansiosa ou com medo. A cabeça é a última área que solta, na maioria das vezes. Aqui esse mentor ajuda ela a sair do corpo, pode ir. E ele traz uma entidade que está muito pesada ali, ó, e ele vai usar ela para chegar nele, pode ir. Veja, ó, ele utilizando ela, ele chega nele, eu acabei de falar, uma assistência espiritual, pode ir. Surge ali um outro mentor chinês, é um grupo, ó, e usam ela como conduíte energético para passar a energia para o sujeito, pode ir. Ele vai melhorando, pode passar, e aí eles vão levá-lo dormindo para um templo de cura do astral e ela volta para o corpo. Agora, se ela vai lembrar ou não, depende de várias outras condições. E aí, Bárbara, nunca houve um livro, em lugar nenhum, com tanta imagem de saída do corpo. Porque a minha ideia era fazer um livro didático que quando a pessoa bater o olho na imagem, ela já entendeu, não precisa nem ler o texto. Mas eu entremeei texto e imagem, né? E o artista Leonardo Dolfini fez um trabalho legal. E esse livro aí se tornou uma referência, dentre tantas outras obras boas aqui, né? E aí seria um bom livro para o pessoal dar uma pesquisada, porque tem muito forte esse lado da projeção com a parte da assistência espiritual. Sim. Essa é a última aí que eu selecionei.
Não, e é interessante, Wagner, que muitas vezes a gente não percebe a importância da gente ter uma higiene do sono, ter padrões elevados, poder ter isso antes de dormir, evitar filmes pesados antes de dormir, Sim. por conta desse padrão, né? Porque a gente também é convidado a trabalhar durante o sono, né? Isso. Eu Se lembro que uma você vez o mentor assiste, chegou para mim e fale, Oi, não, completo. desculpa, porque eu lembro uma vez que eu dava, na época que eu dava evangelização, eu dava mocidade, pegava os meninos de 12, 15 anos, o mentor falou assim para mim, para eu orientar os meninos a parar de assistir filme de terror. Sim, sim. E aí eu fui questionar o porquê, né? Ele falou assim, porque os seus meninos estão assistindo filme de terror antes de vir para a aula e a gente não consegue preparar os para eles virem na aula. Exato. E outra coisa, quando a pessoa assiste filme de terror ou qualquer outro filme muito intenso, ela fica cheia de adrenalina, porque ela fica envolvida no filme. É. Cheia de adrenalina, ela não relaxa. Outra, a pessoa vai dormir e fica sonhando com as imagens do filme em looping, presa nas imagens do filme e não consegue ter uma saída do corpo adequada. Então, ver filmes assim perto da hora de deitar acaba atrapalhando. Então, é legal ler algo que fale de mundo espiritual, para esquecer da vigília, né? Que ela está prestes a entrar no mundo espiritual, caso ela trabalhe para isso, durante o sono. Então, para adquirir lucidez, ler sobre temas espirituais na hora de dormir, a meditação ajuda, uma prece que a pessoa possa fazer de coração, ligando ela ao plano espiritual superior, para que ela possa ter, você falou certo, uma higiene mental antes de deitar. Nossa, assim, muito obrigada. Aqui tem outras perguntas, mas você falou que tem até compromisso, né, daqui a pouco. Eu tenho um grupo de estudos toda quarta-feira de noite. São 100 pessoas, Bárbara, que estudam comigo há anos. É um grupo fechado, é só presencial, não é online. Porque ele tem práticas, né? Não dá para fazer prática online, não tem como. E esse grupo estuda comigo há muitos anos, né? E a gente estuda saídas do corpo, pratica coisas, e tem um monte de gente legal lá. Por isso que não dava para fazer a live de noite, né? Porque toda noite eu tenho uma turma diferente, então teve que ser de tarde, porque à noite eu tenho compromisso, né? E aí eu estou montando a aula ainda para a aula de hoje, daqui a pouco. Graças a Deus. Então, assim, já para, né, acho que vem sendo um pouco horário, para também não te prejudicar na sua tarefa, a Márcia faz só uma pergunta, mas você já até respondeu, né? Se tem uma técnica simples para retornar à projeção, né? Tive experiências espontâneas e acabei travando no processo. O mesmo recesso lá do cachorro preto albino, leitura sobre saídas do corpo. Não deixa de ler, leia um monte de livro para devolver para você o que você travou por dentro. E se puder, algum trabalhinho de energia que você puder fazer, de chakras, ajuda muito. Mas não tem como explicar isso numa live. Sim, sim. Wagner, é assim, para não te agarrar, como a gente fala aqui em Minas, para não te agarrar mais, eu, em nome do Lorde Jesus, agradeço imensamente a você que se disponibilizou aqui nessa tarde, a todos que estão acompanhando com a gente ao vivo, a todos que vão assistir depois. Foi assim, para mim foi uma aula, particularmente foi uma aula. Muito, muito obrigada. Se você quiser dar um recadinho aqui no final, já até coloquei aqui na nossa descrição para o pessoal te seguir no Instagram também, que você traz muito conteúdo lá também. Então, se você quiser dar uma... Eu tenho um canal no YouTube enorme, Bárbara. O canal do YouTube tem mais de 700 vídeos, é Wagner Borges no YouTube. E no Instagram, a gente recebe tanta mensagem, eu não respondo direto, tem um grupo que responde, que é muita coisa. E eu não dou conta das atividades, é muita viagem, muita coisa, né? Aí não tem como eu responder diretamente, mas tem bastante material. Mas no YouTube é onde tem material mais. A última vez que eu tive em Minas Gerais, Belo Horizonte, foi antes da pandemia, em 2020. Eu ia 1, 2 vezes por ano, né? E aí, depois de lá para cá, aí não houve mais convite para ir para aí, os grupos que me levavam... Já foi convidado. Foi diluindo. Aí tem um grupo agora que está querendo organizar para fevereiro ou março de 2025, uma ida aí em Lagoa Santa também, né? Então, vamos ver se está certo, mas ou Belo Horizonte ou Lagoa Santa, 1 ou 2 palestras em fevereiro ou março, aí eu vou estar por aí. Aí lá no Instagram aparece um mês antes a divulgação de data e lugar, que ainda não tem. O pessoal está se organizando. Ah, não, quando você vier aqui, você me avisa, que aí a gente marca uma palestra sua aqui, também no Lar de Jesus. Você vem tomar café e comer pão de queijo com a gente. Opa, se não tiver pão de queijo, não é Minas Gerais. Não é. E café. Aqui no Lar de Jesus não faltam 3 coisas: tarefeiro, fé e café.
Ô, Bárbara, você sabe que tinha dois mineirinhos sentados embaixo de uma árvore e passou um disco voador. E aí o mineirinho falou para ele: olha só que trem voador, porque aí em Minas até disco voador é trem. E para você ter ideia, quem construiu o avião foi o mineiro, tanto que é trem de pouso. E quem não é mineiro, que nem eu, acaba minerando por amor, né? Minas tem um. Vamos despedir aqui do pessoal, Rama. Dá tchauzinho para a Bárbara lá, ó. Chega pertinho para ela ver você. Esse cara Coisa é bonitinha. uma coisinha. Isso aqui não é cachorro, é filho, Bárbara. Ai, que É um grude, né? Ei, moleque. Então, assim, ó, você está convidado. Se é por falta de convite, o convite em nome do Lar de Jesus está feito. Depois eu me resolvo com o Jair, mas eu tenho certeza que ele apoia. O convite já está feito de você vir aqui na nossa casa, tomar um café com a gente. Se você puder dar uma palestra para a gente, vai ser muito, muito bom. A gente aqui em Lagoa Santa, a gente está organizando o segundo seminário espírita de Lagoa Santa, entre os dias 14 e 16 de novembro. A gente está fazendo isso de graça, vão ser 3 dias. E a gente vai falar muito de espiritismo, trazer o tema do Sermão da Montanha e as bem-aventuranças. A gente está fazendo seminário. Não, e é muito carinhoso. Eu tenho certeza que, assim, a espiritualidade está trabalhando mais que nós, né? Com certeza. Com certeza. Então, para quem puder vir na região, só entrar no Simpla, tá? .com, lá no Instagram do Lar de Jesus tem o link. Então, pode estar indo lá fazendo, e é de graça, pode vir participar com a gente. Você também vale, né, se você quiser dar um pulinho aqui, tomar um cafezinho, tá? Você é muito bem-vindo. O ano que vem, se você quiser, só falar quando que eu falo que vai ter café. Tá bom, tá bom. Então tá, Bárbara, um abraço aí para vocês, para o Jair também, todo o grupo aí de vocês e o pessoal que está no chat aí também, um abraço. Tá. E agradeço a todos, agradeço a espiritualidade amiga, né? Por esse momento de luz, de muito aprendizado, que possamos repetir com muito carinho esse momento. Gratidão a todos que puderam estar aqui conosco. A espiritualidade amiga, muita luz no caminho de todos. Que assim seja. Legal, um abraço. Até mais. Obrigada, mais. gente. Tchau, tchau.